bem-vindos e bem-vindas para o novo episódio do que eu quero que eu desenhe. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury, eu estou aqui com o Arthur, certo? Uhum. Com a Manuela, quem mais? Com a Lu, A Luffy com as plantas. e com as plantas. Mamãe tá cansada, então tá. Nossa, já tá doendo as minhas costas ficar assim, hein? Quando a criança era criança, andava balançando os braços. Queria que o riacho fosse um rio, que o rio fosse uma torrente e que essa poça fosse o mar. Quando a criança era criança, não sabia que era uma criança. Tudo lhe parecia ter alma e todas as almas eram uma. Quando a criança era criança, não tinha opinião a respeito de nada. Não tinha nenhum costume, sentava-se sempre de pernas cruzadas. Saía correndo, tinha um redemoinho no cabelo e não fazia poses na hora da fotografia. Quando a criança era uma criança, era a época destas perguntas. Por que eu que sou eu e não você? Por que eu que estou aqui e por que não lá? Quando foi que o tempo começou e onde é que o espaço termina? Um lugar na vida sob o sol não é apenas um sonho? Aquilo que eu vejo e ouço e cheiro não é só uma aparência de um mundo diante de um mundo? Existe de fato o mal e as pessoas que são realmente más? Como pode ser eu que sou eu, antes de ser eu mesmo não era eu? E que algum dia eu que sou eu não serei mais quem eu sou? Quando uma criança era uma criança, mastigava espinafre, ervilhas, bolinhos de arroz e couve-flor cozida e comia tudo isto somente porque precisava comer. Quando uma criança era uma criança, uma vez acordou numa cama estranha e agora faz isso de novo e de novo. Muitas pessoas então pareciam lindas e agora só algumas parecem com alguma sorte. Visualizava uma clara imagem do paraíso e agora no máximo consegue só imaginá-lo. Não podia conceber o vazio absoluto que hoje estremeceu no seu pensamento. Quando uma criança era uma criança, brincava com entusiasmo. E agora tem tanta excitação como tinha, porém só quando pensa em trabalho. Quando uma criança, era suficiente comer uma maçã, uma laranja, pão, e agora é a mesma coisa. Quando uma criança era uma criança, as amoras enchiam sua mão como somente as amoras conseguem, e também fazem agora. Avelas frescas machucavam sua língua, parecida com o que fazem agora. Tinha, em cada cume de montanha, a busca por uma montanha ainda mais alta, e em cada cidade a busca por uma cidade ainda maior. E ainda é assim. Alcançava cerejas nos galhos mais altos das árvores. Como, com algum orgulho, ainda consegue fazer hoje. Tinha uma timidez na frente de estranhos, como ainda tem. Esperava a primeira neve como ainda espera até agora. Quando a criança era criança, arremessou um bastão como se fosse uma lança contra uma árvore. E ela ainda está lá, chacoalhando até hoje. Esse poema que eu acabei de recitar se chama Canção da Infância, de Peter Handke. A primeira vez que eu ouvi esse poema foi no filme Asas do Desejo, do Wim Wenders. É do Wim Wenders, tá? Não é do Wes Anderson. Não confundam. Esse filme foi lançado em 1987 e é uma obra muito poética. É uma exploração única sobre a condição humana. Ela combina elementos de fantasia, filosofia, poesia e tudo isso de uma maneira muito, muito extraordinária. Asas do Desejo, né, Wings of Desire, é muito mais do que uma simples história de amor. É uma reflexão filosófica sobre a busca da humanidade por significado, a conexão e a experiência da vida em sua plenitude, mas o episódio de hoje não é sobre o filme. Eu fiz uma resenha lá no site do Quero Que Eu Desenhe. Basta acessar queroqueeudesenhe.com.br que você pode conferir a resenha completa sobre ele e onde assisti-lo. Beleza? Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins.
O episódio de hoje é uma reflexão sobre como nós ficamos um porre quando crescemos. Os meus filhos, eles estão de férias e é muito engraçado acompanhar mais de perto, diariamente, as peripécias, as traquinagens deles. E as crianças são mestres na arte da apreciação das pequenas coisas, né? Uma borboleta, um arco-íris, tudo é motivo de fascínio e de felicidade. Contudo, porém, entretanto, à medida que os anos avançam, muitos de nós, adultos, parecem perder a capacidade de se maravilhar com as coisas que outrora nos enchiam de encanto. Resumo, a gente fica chato pra caralho. O peso das responsabilidades, as pressões da vida adulta fazem com que nos afastemos da simplicidade que caracteriza a infância. E à medida que nos tornamos adultos, o pragmatismo muitas vezes substitui a ingenuidade e a busca incessante por coisas, às vezes ofusca a apreciação pelas coisas mais simples da vida. O tempo passa e perdemos essa capacidade de ver o extraordinário no ordinário. Esse episódio aqui é um lembrete para você, para mim, que nós podemos aprender com as crianças a arte de encontrar a alegria nas coisas pequenas. Ainda dá tempo de se reconectar com a beleza que existe ao nosso redor. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mom and Dad. Mom and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Bom, esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe, espero que vocês tenham gostado. Acredito que eu vou fazer muito mais nesse formato, eu gostei. Trazer essas reflexões me fazem, na verdade, eu comecei a refletir em voz alta com vocês. Esse exercício de falar, mesmo que pra câmera, é muito válido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o podcast, de seguir o que eu quero que eu desenhe nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, aqui no Spotify, no YouTube. Inscreva-se, ativa o sininho. Assim, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Eu nem preciso dizer que o Quero Que Eu Desenhe é feito de forma totalmente independente. Se você puder e quiser contribuir, basta acessar o link que eu vou deixar na descrição no Apoia-se, e assim você ajuda a manter esse projeto que é feito com total carinho, com dedicação. Esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Quando a criança era criança, andava balançando os braços. Queria que o riacho fosse o rio, que o rio fosse uma torrente e que essa poça fosse o mar. Quando a criança era criança, não sabia que era criança. Tudo lhe parecia ter alma, e todas as almas eram uma. Quando a
criança era criança, não tinha opinião a respeito de nada, não tinha nenhum costume, sentava-se sempre de perna cruzada, saía correndo, tinha um redemoinho no cabelo e não fazia poses na hora da foto.